This is a Bethel school experience. Essa é uma escola de experiência da Bethel. At the end of this today, No final do dia, we're actually going to invite you, if you want to be part of our BSSM school, nós iremos te convidar, se você quiser fazer parte da nossa escola da BSSM. we're going to invite you to be part of that. Nós iremos te convidar para ser parte disso. Right at the end, Então, no final, we're going to give you a gift nós vamos te dar um presente of $50 de $50 de desconto. off of the school, É $50 de desconto do total da escola. and you can do it online, E vocês podem fazer essa escola online, just like William did. assim como o William fez. You can do it from your church. E vocês podem fazer da igreja de vocês. Our vision is not to make a bunch of money. A nossa visão não é fazer um monte de dinheiro. We made the BSM Portuguese version Nós fizemos a versão da escola da BSC em português 5 times cheaper, 5 vezes mais barata, because our goal is to help as many people as we can. porque a nossa meta é ajudar quanto mais pessoas nós conseguirmos. Well, I believe that there's a nation Porque eu acredito que é uma nação that's on tipping point, que está num ponto de virada. and we just want to partner. E nós queremos fazer essa parceria. So tap someone next to you Então vire para alguém que está no seu lado and say, he's talking about you. e diga, ele está falando de você. And if you can't join us, E se você não pode fazer parte, we've come here nós viemos aqui to join you, para se juntar a vocês, because the goal porque a meta is not to make a big school. não é para ser uma grande escola. The goal is to see cities and nations touched. A meta é vermos cidades e nações sendo tocadas. And the only way we can do that E a única maneira que nós podemos fazer isso is one person at a time. é uma pessoa por vez. So tap someone next to you Então vire para a pessoa que está no seu and say, lado you're called. e diga, você é chamado, You're called. você é chamado, You're called. você é chamado. We'll do it at the end during the activation of it. So today, Então hoje I'm going to treat you like a leader that's part of my team. eu vou te tratar como um líder que é parte do meu time. Okay, I'm going to treat you like you're one of the leaders that are on my team. Eu vou tratar vocês como se vocês fossem líderes que estão no meu I'm time. going to speak to you like a leader. Eu vou falar com você como se você fosse um líder. I'm going to give away everything that I have Eu vou entregar tudo que eu tenho in the short time I have, no curto período de tempo que eu tenho. and then I'm going to activate you, E aí eu vou te ativar. because you learn from listening. Porque a gente aprende escutando, You also learn from watching, mas vocês também aprendem assistindo. but where the most learning happens Mas a maneira onde nós mais aprendemos is where you actually do the stuff. é quando na verdade você faz aquilo. So tap someone next to you Então toque a pessoa que está no and seu say lado it's time to be e activated. fale, está na hora de ser ativado. I got saved when I was 17 years old Eu fui salvo, eu me tornei um cristão quando eu tinha 17 anos, in a 104-year-old church numa igreja de mais de 100 anos. in a conservative place. É um lugar muito conservador. If your background is more conservative, raise your hand. Se o seu histórico é de uma igreja mais conservadora, levanta sua mão. Look around the room. Olha para ao redor. I want you to know that I was in your shoes. Eu quero que vocês saibam que eu já estive nos seus sapatos. My dad has 6 university degrees. O meu pai tem 6 diplomas universitários. My mom has 4 university degrees. Minha mãe tem 4 certificados. My brother and sister also have 4 each. Meu irmão e a minha irmã, cada um tem 4. And I have 2 and 6 international publications. Eu tenho 2 e 6 publicações internacionais. I come from an educated background. Então eu vim de um histórico de muita educação. Often people think that is a limiter Muitas pessoas falam que isso limita, for moving in the crazy spirit of God. Que isso é um fator limitante para se mover no louco Espírito de Deus. If that is your story, Se essa é a sua história, I've walked in your shoes. eu já estive nos seus sapatos. I grew up very poor. Eu cresci muito pobre. We had no working bathroom in our house. Nós não tínhamos Working bathroom, like a restroom. nós não tínhamos banheiro na nossa casa. Our drains were all blocked in our house. Todos os canos eram bloqueados na nossa casa. So we would wash dishes in a bucket. Então nós tínhamos que lavar a nossa louça com potes, vasilhas. So I came from a more poorer background. Então eu vim de um histórico mais pobre.
And I never thought I'd be a leader. Eu nunca pensei que eu seria um líder. I led nothing until I was 18 years old. Eu nunca liderei nada até que eu tinha 18 anos. When the church said you should lead this, Quando a igreja falou, você deveria liderar isso. and they gave me a home group. E aí eles me deram uma célula. Why I share that story? Por que eu estou compartilhando essa Is história? because if you're from a poorer background, Porque se você vem de um histórico pobre, if you were not given lots of favor when you were younger, se você não ganhou muito favor quando você era novo, that was my story. essa foi a minha história também. When I was 8 years old, Quando eu tinha 8 anos de idade, I was sexually abused, eu fui sexualmente abusado and I struggled with suicidal thoughts e eu lutava com pensamentos suicidas from 8 to 18 dos 8 aos 18, until the Holy Spirit set me free. até que o Espírito Santo me libertou. Why I share that Por que eu compartilho is isso? because if you come from brokenness, Porque se você veio de um lugar quebrado, I've been in your shoes. eu já estive nos seus If you've sapatos. struggled with mental torment, Se você luta com tormentos mentais, I've been in your shoes. eu já estive nos seus sapatos. I share these things Eu compartilho essas coisas, so that when I'm about to share what I'm going to share with you, porque quando eu compartilhar o que eu vou compartilhar com vocês, you don't compare você não vai se comparar and say, oh, that's just because you've had it so good. dizendo, mas é porque você tem tudo tão bom. But if you were here yesterday, Mas se você esteve aqui ontem, the greatest killer for the anointing o que mais mata a unção is comparison. é comparação. I have become a good leader, Eu me tornei um bom líder, but I was not always a good leader. mas eu nem sempre fui um bom líder. The first cell group I got given, A primeira célula que me deram, I took that from 16 to 3 people. tinham 16 pessoas e aí se tornaram só 3. And the 3 people that were coming, E as 3 pessoas que vinham, one of them was a girl that had a crush on me, uma delas era uma menina que gostava de mim and the other one was my sister. e a outra era minha irmã. My leadership lid, A minha liderança not that great. não era boa. I remember I almost gave up. Eu lembro que eu quase desisti. I almost left the church Eu quase saí da igreja, because I felt like a failure. porque eu me sentia uma falha. But I remember I met with my pastor, Mas eu lembro que eu me encontrei com o meu pastor and he said, I can't do this. e ele disse, eu não consigo fazer isso. And he said he agreed. E aí ele falou, eu concordo. He said, this wasn't yours to do anyway. Ele disse, isso não era o que você tinha que fazer He mesmo. said, actually, the cell group was my responsibility. Ele disse, na verdade, a célula era minha And he said, responsabilidade. and it's not even my responsibility, it's Jesus' E ele disse, na responsibility. verdade, a responsabilidade não é nem minha, é de Jesus. And it was that simple thought E aí foi esse pensamento tão that simples changed me. que me mudou. And I stopped trying so hard, E aí eu parei de tentar tanto and I surrendered. e eu me rendi. I moved from my leadership lid Eu saí da minha liderança into Jesus' leadership lid. para a liderança de Jesus. So the success, Então o sucesso, when it's your leadership lid, quando é você liderando, the success points to you. o sucesso aponta para você. When you're in Jesus' leadership lid, Mas quando você está sobre a liderança de the Jesus, success points to him. o sucesso aponta para Ele. So why I share that? Então por que eu estou compartilhando I was isso? not born a great leader. Porque eu não nasci um grande líder, Jesus touched my life. mas Jesus tocou a minha vida. To have someone next to you Vire para alguém que está no seu and lado say, I think Jesus can touch your life. e fale, eu acho que Jesus pode tocar a sua vida. And my dream E o meu sonho is that I can sit with ordinary people, é que eu possa sentar com pessoas ordinárias, comuns, see Jesus touch them, e ver Jesus tocando essas and see them pessoas do extraordinary e things. vendo elas fazendo coisas extraordinárias. That's my dream. Esse é o meu sonho. So turn to someone near you Então vire para alguém que está no seu and lado say, you look very ordinary. e fale, você parece muito comum. And that's what Jesus does. Isso é o que Jesus faz. He takes ordinary people Ele pega pessoas comuns, and he marks them ele marca elas, so that no one can boast, até que ninguém possa se but we can vangloriar, only boast in Jesus. mas que a gente possa se vangloriar apenas de Jesus. And so he takes these ordinary people, Então ele pega essas pessoas ordinárias, comuns, fishermen, pescadores, me, eu,
And he marks their life. E Ele marca a vida dessas pessoas. And then he launches E them. aí Ele lança essas be pessoas revivalists. para serem avivalistas. That's the dream. Esse é o sonho. That's why I'm here. É por isso que eu estou aqui. If you're sitting in that seat, Se você está sentado nessa the cadeira, Lord wants to mark you o Senhor quer te marcar. and he wants to launch you. Ele quer te lançar. He wants you to change your thinking. Ele quer que você mude o seu pensamento. And he wants you to step out of your leadership Ele quer que você saia da sua forma de liderar into Christ. até Cristo. Okay, I'm going to treat you just like one of my leaders. Então eu vou tratar vocês como os meus I'm going líderes. to break off pieces of bread of my life Eu vou pegar alguns pedaços de pão da minha vida. and I'm going to give it to you and then I'm going to activate Eu you. vou dar para vocês e vou ativar vocês. Okay, you can take notes if you want to. Vocês podem anotar se vocês quiserem, But at the end, we're going to be activate every person. mas no final nós ativaremos todo mundo aqui. Okay, the first thing I want to teach you, A primeira coisa que eu quero te ensinar, Jesus Christ. Jesus Cristo. Christ Cristo is not his last name. não é o último nome dele. It's not Mary Christ, Joseph Christ, Não James era, Christ. não era Maria, é Cristo, José Cristo, It's Jesus Christ. mas Jesus Cristo It's who he is. é quem Ele é. So if you have Jesus, Então, se você tem Jesus, you also have Christ. você também tem Cristo. What is Christ? O que é Cristo? Christ is the anointed one. Cristo é o ungido. Some people think Algumas pessoas the pensam anointing que a unção is only for the special man of God. é apenas para os homens especiais de It's Deus. not true. Mas isso não é verdade. If you have Jesus, Se você tem Jesus, you have Christ. você tem Cristo. Therefore, you don't have a little bit of Christ, Você não tem um pouquinho de you have Cristo, all of Christ. você tem tudo de Cristo. So tap someone next to you Então vire para alguém que está no seu and say, lado you're a doctor of the anointing. e fale: você é um doutor da unção. If you've received Jesus, Se você recebeu Jesus, just raise your hand. levante a sua mão. Okay? Therefore, Então, you have a PhD você tem um PhD in the anointing. na unção. Actually, you and the anointing Na verdade, você e a unção have become one. se tornaram uma coisa. So you're an expert. Então você é um expert. You're like, no, I'm not an expert. Daí você pode pensar: não, eu não sou um No, you profissional. really are. Não, você If you é. can change your thinking. Se você puder mudar a sua mentalidade. The more I train people, Quanto mais eu treino as as pessoas, soon as they get it the first time, quando eles entendem da primeira they're vez, like, this makes so much sense. eles pensam: isso faz tanto sentido. That's how you prophesy. É assim que você Oh, profetiza. that's how you heal the sick. Ah, é assim que você cura os doentes. And they start to realize E aí eles começam a they perceber were always designed que eles sempre foram feitos to move in the Spirit. para mover através do For Espírito. you were knitted into your mother's womb. Porque você foi desde o ventre da sua mãe You were knitted in with a spiritual signature, com uma assinatura espiritual, with an understanding com um entendimento of the realm of the Spirit. do mundo espiritual. And so suddenly when you begin to prophesy, Então, quando você começa a profetizar, it's like, oh, I was born for this. você pensa: eu nasci para isso. It's because you were born for this. É porque sim, você foi feito para isso. Knitted into your mother's womb. Costurado desde o ventre da When you sua mãe. start to see the sick healed, Quando você começa a ver os doentes serem curados, start realizing, I was born for this. você começa a ver: eu nasci para fazer isso. Because you were born for this. Porque você foi feito para fazer isso. If you can realize Se você conseguir perceber that you know more than you think you know, que você sabe mais do que você pensa que sabe, there's a new confidence that starts to come upon you. tem uma nova confiança que começa a vir sobre você. You're actually waking up Na verdade, você estará acordando to your original design. para o seu design original. Tap someone next to you Vire para alguém que está no seu and say, lado wow, you're a prophet. e fale: uau, você é um profeta. Tap the other person Vire para outra pessoa and say, wow, you work e miracles. fale: uau, você carrega milagres. Tap the other person Vire para outra pessoa and say, wow, you know how to do e deliverance. fale: uau, você sabe como libertar. You just need a chance. Você só precisa de uma chance. And then what's in you E aí o que está dentro de você starts to manifest. começa a se manifestar.
Jesus Christ. Jesus Cristo. It's not his last name. Cristo não é o último So nome. say this after me. Então diga isso depois de mim. I repent Eu me arrependo for believing a lie por acreditar na mentira that I don't understand the anointing. de que eu não entendo a unção. And I choose to believe E eu escolho acreditar that when I receive Jesus, que quando eu recebo Jesus, I receive Jesus Christ. eu recebo Jesus Cristo. Now tap that person next to you and say, you're so anointed. Agora toque a pessoa que está no seu lado e fale, você é tão ungido. If you understand the anointing, Se você entende a unção, that means you can recognize the anointing. isso significa que você consegue reconhecer a unção. Okay, I'm gonna talk to you like you were a third year BSSM student. Então okay? eu vou falar com vocês como se vocês fossem alunos do 3º ano da BSSM, tá bom? When somebody prophesies, Quando alguém profetiza, I'm using this as an example. eu estou usando isso como um exemplo. Their words carry weight, As palavras carregam peso, but often there's one word. mas às vezes tem uma palavra It's like, boom, there's extra weight on it. que tem um peso especial nisso. Say I call someone out, Então, um exemplo, eu chamo alguém, and as I said the word family, e aí quando eu falo a palavra família, you sense God on that word. você sente em Deus nessa palavra. You just sense it. Vocês conseguem sentir. It's like on that specific one word. É como que nessa única palavra específica. See, the anointing A unção, in the Old Testament, no Antigo Testamento, they put the anointing oil on different articles eles colocavam o óleo da unção em objetos diferentes in the temple. no templo. And suddenly the chair E aí, por exemplo, uma cadeira was no longer just a chair, não era apenas uma cadeira, became the mercy seat. mas era... Mercy seat. In the temple there was a seat. se tornava a cadeira principal do templo. And so God can anoint ordinary things, Então Deus pode ungir coisas ordinárias and they become a portal e elas se transformam como um portal into heavenly experiences. até experiências celestiais. Just like the items in the temple. Assim como os itens no templo. The bowl of incense O incenso, suddenly gets anointed, aí se torna ungido, and it becomes the prayers of the saints. e aí se torna a presença do santo. A natural thing gets anointed, Uma coisa natural é ungida becomes a portal e se transforma num portal into heavenly things. até coisas celestiais. The same with words. E é a mesma coisa com palavras. Your words come out your mouth, As suas palavras que saem da sua boca, you're prophesying. você está profetizando. Sometimes there's certain words, Às vezes tem palavras específicas. and there's an anointing on them. E aí há uma unção nessas palavras. They become a portal, Elas se transformam num a portal, doorway um portão, into a heavenly experience. até uma experiência celestial. If you've ever prophesied Se você já profetizou and you felt weight on a specific one word, e você sentir um peso numa palavra específica, just raise your hand so I can see. levanta a sua mão para que eu possa ver. Okay, that's okay. We're going to demonstrate it, Nós vamos demonstrar isso and then we're all going to try it. e aí todos vamos tentar, Okay? tá bom? Because the dream Porque o sonho is I can raise up é que eu revivalists possa levantar avivalistas that don't just have spiritual experiences, que eles não têm apenas experiências but espirituais, they know how to walk and move in the Spirit. mas eles sabem andar e se mover com o Espírito. Okay? If you can recognize the Spirit, Se você consegue reconhecer o Espírito, you can then step through that door aí você consegue entrar naquela porta and bring heaven to earth. e trazer o céu para a terra. First, you got to recognize it. Primeiro você precisa reconhecer. Tap someone next to you Vire alguém que está no seu lado and say you've got a PhD in the e anointing. fale, você tem um PhD na unção. The lie is you can't recognize it. A mentira é que diz que você não consegue The reconhecer. truth is Mas a verdade é, you were born for this. você nasceu para You isso. were born for this. Você nasceu para isso. And once you see E it, quando você consegue ver, it's like, oh, I can see. oh meu Deus, eu posso ver.
Okay, let's do an example. Então vamos fazer um exemplo. I'm going to prophesy over someone in the room, Eu vou profetizar sobre alguém que está aqui. and I want all of you to put on your university caps, Eu quero que todos vocês coloquem o seu chapéu de universitários. and I want you to, oh, there you go. I want you to watch my words, Eu quero que vocês vejam as minhas palavras. and I want you to, I want you to sense where is the weight of God. Eu quero que vocês tentem sentir em que palavra está o peso de Deus. Which word is God on? Qual palavra que Deus está. Okay, and then we're going to workshop it together. E aí nós vamos fazer esse trabalho juntos. Make sense? Faz sentido? Okay. Do you want to prophesy someone? I asked her, she said no, no. Ela perguntou se eu queria fazer, eu falei, não, pode fazer. Okay. I'll tell you what I'm doing. Eu vou te falar o que eu estou fazendo. I'm looking across the room Eu estou procurando aqui na sala who God is highlighting, quem Deus está destacando. and then I'm going to be drawn there, E aí eu irei até essa pessoa and then I'm going to start ministering e there. aí eu vou começar a ministrar. And so there's a lady in this row here, Tem uma mulher aqui, and I think it's you, eu acho que é with você, the glasses. com os óculos. Yeah, why don't you stand? Right here. Right, you're black. De camiseta preta. Yeah. What's your name? Qual o seu nome? Andressa. Okay, open your hands. Abra suas mãos, Close your eyes. feche os seus olhos. The Lord is on you right now in O a Senhor significant está way. em você agora de uma forma significativa. I see the Lord on your face. Eu vejo o Senhor na sua face. I see the fire of God on your eyes. Eu vejo o fogo de Deus nos seus olhos. And I see the Lord is touching your heart right now. Eu vejo que o Senhor está tocando o seu coração But agora. it's not just you, but it's for your mother. Mas não é apenas para você, mas é também para sua mãe. And I see the Lord touching your mom. E eu vejo Deus tocando a sua And mãe. I see you been crying out, God, Eu vejo Deus que você tem clamado ao God, Senhor. would you mark my mom? Deus, marque a minha mãe. And so God, right now, Então, Deus, we're agora, standing here. nós estamos We aqui ask that the power of God e nós oramos para que o would poder de pour out Deus over her mother. seja derramado God, sobre we a sua thank mãe. you, Jesus. Nós te agradecemos, Would you touch Jesus. her heart? Toque o Where coração there has dela. been much loss, Onde teve muitas perdas, the Lord is pouring out much hope. o Senhor está derramando muita Where there has esperança. been much pain, Onde houve muita the dor, Lord is pouring out healing. o Senhor está trazendo cura. For the fire of God Porque o fogo de is Deus resting upon está you repousando and sobre upon your você mother. e sobre a sua So mãe. God, we declare Então, Deus, nós right declaramos now agora that your anointing que oil você está would, com o seu óleo would ungido touch the family's life, tocar a vida da sua and família. every woman in the E family todas as mulheres da would be família unlocked in serão Jesus' name. desbloqueadas em nome de Give the Lord a Jesus. clap right Aplauda o Senhor agora. Wow. 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 Put your university hat on Agora coloque o seu chapéu universitário and turn to the person next to e you vire para a pessoa que está no seu lado. and share where you felt the weight. E compartilhe onde que você sentiu o peso. Which word Qual palavra was the anointing hanging on? que a unção estava repousando. And go. Go Comecem. Talk. Pode começar. Love it when it works. I'm gonna try to get to 1 hour, and that's when I'll start the. That makes it 5:30 we end. Okay, now, if you think you know, Tá, agora se você já acha que sabe, I want you to raise your hand. quero que vocês levantem as suas I'm mãos. gonna, remember, this is a school, Lembre-se, é uma escola. so I'm training you. Então eu tô te treinando. Okay, so yeah, you just shout out which word you think. Pode falar bem alto em qual palavra você sentiu. Okay, he said, Mai, was that mom? Mom. Tá bom, então ele falou mãe. Who else, when the word mother was said, Quem mais sentiu que quando a palavra mãe you foi felt like falada, a weight of God? Just você raise your hand. sentiu o peso de Deus? Okay, look around the room. Olha ao redor da sala. The goal is not comparison here. A meta não é comparação If you aqui. did not sense it or feel it, Se você não sentiu, keep your hand up if you sensed it. continue com a mão levantada se você sentiu na palavra mãe. If you didn't sense E it, se você não sentiu this is nisso, not a comparison thing. isso não é uma comparação, But I want you to look at how many hands are here. mas eu quero que vocês vejam quantas mãos estão levantadas. Either these people are all crazy, Ou essas pessoas estão todas doidas, either
we are playing Christian tricks. Ou nós estamos fazendo truques cristãos You know, aqui. I raise my voice a little extra. Eu levanto mais a minha voz. Or, you know, I said it 7 times. Ou eu disse essa palavra 7 vezes. Or Ou it is possible é possível to recognize the anointing. reconhecer a unção, Okay? tá bom? And if it's possible E se é possível to recognize anointing, reconhecer a unção, it's possible é possível to lean into it and walk through that door. se declinar nessa unção e andar nessa porta. So if you notice when I prophesied over her, Então, se você notou, quando eu profetizei sobre ela, I recognized eu reconheci it was on mother. que estava na palavra mãe. And so what I did Então, o que eu fiz? is I leaned in Eu me inclinei nisso, to that moment para esse momento, until it opened up até que se abriu. and an ordinary word E aí uma palavra ordinária became a doorway to heaven. se tornou uma porta para o céu. For this is not a game. Porque isso não é um jogo, God wanted to minister to her mom and mas her o Senhor heart. queria ministrar a ela e a sua mãe. For He loves you Porque Ele te ama, and He loves your e family Ele ama a sua família, and He cares deeply. e Ele se importa This muito. is not a game. Isso não é um jogo, He cares deeply. mas Ele se importa. To have someone next to you Vire para a pessoa que está no seu and say, lado I think I can see it. e fale: eu acho que eu posso ver. This is not complicated. Isso não é complicado. This is actually everyone Mas na verdade todo has mundo Jesus que tem Jesus actually can recognize it. pode reconhecer. Say this again after me. Fala de novo isso depois I de mim. repent Eu me arrependo for believing a lie por acreditar na mentira that I cannot recognize que eu não posso reconhecer the anointing. a unção. I choose to believe Eu escolho acreditar I have Jesus, que eu tenho Jesus, therefore I have the Christ. então eu tenho Cristo. I choose to believe Eu escolho acreditar I was born for this. que eu nasci para isso. Okay? Do you want to do another exercise? Vocês querem fazer mais um exercício? Try again. Tentar de novo? Okay, I'm going to ask up someone from my team Eu vou pedir para alguém do meu time and they're going to demonstrate. e aí eles vão demonstrar. So, Amanda, come. Amanda, Okay, come, Amanda. Can you just tell her short? Yeah, short. esse pique é curto. Choose one person. So now put your university hats on. Agora coloquem de novo o seu chapéu universitário. You are becoming a student of the anointing. Vocês estão se tornando alunos da unção. And God's going to open your eyes E Deus irá abrir os seus olhos to see, to sense, to feel para vermos, para sentirmos, that you can recognize the anointing para of que God. você possa reconhecer a unção de Deus. Você de preto? Isso. Tell her to Pode stand ficar em and open her pé. hands. Abrir as mãos. Pode abrir suas mãos. Which Não, one? é o homem. Eu sinto o Senhor te chamando para ser alguém de destaque nos esportes. Não sei se isso faz sentido, mas eu sinto que você vai liderar pessoas nessa área específica de esportes. Não sei se como um treinador ou discípulo de líder de pessoas que praticam esportes. Eu sinto a palavra de destaque para você, esportes. E eu sinto o Senhor te capacitando para isso, para liderar e para cuidar de meninos mais jovens. Você é alguém que cuida, alguém que protege, mas é alguém que lança também. Essa palavra. Amen. Amém. Okay? So turn to the person next to you Então vire para a pessoa que está no seu lado and share where you sense the anointing. e fale: aonde que você sentiu a unção? E aí comecem a falar. We're all just trying
Nós todos estamos tentando. It's not right, wrong. Não tem uma resposta certa ou errada. We are in a university class Nós now. estamos numa classe universitária agora. Okay. So raise your hand if you think you know. Então levanta sua mão se você já acha que sabe. Okay, yeah, this lady. Essa mulher aqui. This lady. Yeah, where do you think, which word? Qual palavra você sentiu? She said leader, Quando she ela felt. falou líder, você sentiu o peso? If you sense that, raise your hand. Se você também sentiu nessa palavra, levanta sua mão. Look around the room. Olha ao redor. I want you to say, it's possible. Eu quero que vocês falem, é To recognize possível anointing. reconhecer a unção. Crazy. É louco. Someone else, they sense something else. Mais alguém que sentiu outra palavra? Levanta a mão. Yeah, what did you say? Qual? Take care. Of like young men. Take care. Sorry, I didn't hear. Oh, to take care of young men. Cuidar dos Yeah, who meninos. else sensed that? Quem também sentiu nisso? That would be me, I'd say. Eu acho que eu também senti nessa parte. So once you can recognize it, Então, quando você consegue reconhecer, if you lean in, se você se inclinar, it moves from being a normal word isso para de ser uma palavra comum, normal, to becoming a doorway for God. e aí se transforma num portal para o Senhor. Okay, now I'm about to take it to the next level. Agora eu vou levar para um outro nível. Keep your university hat on. Continuem com o seu chapéu universitário. In Deuteronomy, Em Deuteronômio, it says one will set 1,000 to fly, diga que 1 lançará 1000, two will set 10,000 to fly. 2 lançarão 10.000. Okay? So what that says to me Então, o que isso fala para mim is that your one é que 1 makes 1,000 impact. pode fazer 1000 impactos. So you start realizing your one anointed moment E aí você começa a perceber que o seu um momento is ungido so powerful. é tão poderoso. To have someone next to you, Vire para a pessoa que está no seu lado say your anointing is powerful. e fale, a sua unção é poderosa. Okay, now this is where it gets awesome. É agora que começa a ficar incrível. It says, but two, Mas diz que 2, you would imagine if you could recognize the anointing, imagine se você consegue reconhecer a unção. and if you added to it, E aí se você adicionar nisso, you would imagine it wouldn't just be 1,000, it'd be 2,000. não serão 1000, mas serão 2000. But the Bible says one will set 1,000, Mas diz que 1 lançará 1000 and two e 2 will set 10,000. lançarão 10.000. Okay, what does that mean? O que que isso significa? If you can recognize the anointing, Que se você pode reconhecer a unção and if you can add to it, e se você pode adicionar algo nisso, you don't just step into 1,000 moments. você não apenas entra em milhares, 1000 You momentos, start stepping into these crazy exponential God moments. mas você entra nesses momentos exponenciais de Deus. So you're a leader, you're part of my third year team. Então você é um líder, você é parte do meu time de terceiro ano. I'm teaching you how to minister. Eu estou te ensinando em como ministrar. If you can recognize anointing, Se você pode reconhecer a unção, you add your yes to it, você adiciona o seu sim para and isso, it becomes a 10,000 moment. e aí se transformam em 10.000 momentos. I'll give you an example. Eu vou te dar um exemplo. I'm ministering to a principal at a school. Eu estou ministrando para um reitor de uma escola. It's me and 5 friends. Então é eu e mais 5 amigos. We go around the circle. Nós estamos indo num círculo. We prophesy over the principal. Estamos profetizando sobre o reitor. One of them Um deles says the word peace. diz a palavra paz. As they say that, E quando ele fala isso, I feel the anointing of God. eu sinto a unção de Deus. When it gets to my moment, Aí quando chega o meu momento, I didn't have a big word from God. eu não tinha uma grande palavra de Deus, I just recognized mas eu pude reconhecer where God was. onde Deus estava. And all I stepped in and said E aí tudo que eu fiz, eu me posicionei e was disse. I sense the peace of God Eu só disse, eu sinto a paz de over Deus you in this situation. sobre você e essa situação. And the principal, who was just like this the whole time, E aí o reitor que estava assim todo momento, just starts weeping and começou a weeping chorar, and chorar, weeping chorar. and weeping. And we got the breakthrough E aí nós tivemos um romper, as God touched his heart. porque Deus tocou o coração dele. What am I trying to say? O que eu estou tentando dizer?
you don't have to even have the word for the moment. Que às vezes você nem precisa ter a palavra para o momento. But if you can recognize the anointing, Mas se você pode reconhecer a unção, you literally can step into these 10,000 moments. você literalmente pode entrar nesses 10.000 momentos. So if I'm honest, Então, se eu estou sendo honesto, I usually don't even have the word. às vezes eu nem tenho uma palavra. I'm just waiting Eu estou só esperando. for where is the anointing. Aonde está a unção? And then I pounce. E aí eu entro nisso, eu pulo nisso. And boom, God comes. E aí Deus vem. So tap someone next to you Então vire para a pessoa que está no seu and say, I'm lado going to follow the e anointing. fale, eu vou seguir a unção. Give you an example. Vou te dar um exemplo. I'm going to call up 2 people Eu vou chamar aqui 2 pessoas. and I'm going to get them to do it. Eu vou pedir para eles fazerem. So who am I going to call up? I don't know. I'll call up you Você? and you. Yeah, come. So they're going to choose one person. Então eles vão escolher uma pessoa. You're going to choose one person. Vocês vão escolher uma pessoa. You're going to prophesy. Vocês vão profetizar. Now you, Você you're going to listen to her word. vai escutar a palavra dela. You're going to where the weight is. E aí você vai sentir aonde está o peso. And then straight after she's finished, E aí depois que ela terminar, I want you to lean in, eu quero que você se incline nisso. but focus in on the weight of what God was doing through her word. Mas foque no peso, em qual palavra que ela Makes disse. sense? Faz sentido? So don't even explain it. Então nem tente explicar. Don't say, I felt the weight on the word. Nem diga, eu senti o peso na palavra. I want you just to, like if it's father, Like o pai. I want you just to say, God is anointing your father. Eu quero que, se a palavra for pai, eu Don't quero que even você just diga, don't Deus explain. está ungindo seu pai. Nem Just explique. launch in. Mas lance essa Makes sense. palavra. Faz sentido? What we're illustrating O que nós vamos ilustrar is one é uma will set 1,000 to flight, lançará 1.000, but 2 mas 2 will set 10,000 to lançam 10.000 para voar. If Se you can recognize it você pode reconhecer and add your yes to it. e adicionar o seu sim para Does that make isso. sense? Faz sentido? Okay, so you're going to choose someone. Então você vai escolher alguém. Prophesy with the same person. E aí você vai profetizar depois para a primeira pessoa. So put your university hat on. Então coloca o seu chapéu universitário. I want you to imagine if you were this person, Eu quero que você imagine se você fosse essa pessoa. what would you do? O que você faria? Okay, so you ready? Tá bom? Estão prontos? Now you go. Pode ir. Ok. Olá, gente. Boa tarde. É você de rosa que tá com óculos pretinho. Isso. Então, quando eu tava passando, o olho assim, pedindo misericórdia, Senhor, me dá uma palavra. Você saltou os meus olhos. Abra suas mãos, por favor, para receber. E o que o Espírito Santo falou comigo foi que ele tá te mudando, tá te rotacionando de estação. E que nessa estação, se houve alguma estação de tristeza ou que não houve o florescimento, nessa nova estação você vai ter um momento de produzir muitos frutos. E além disso, Ele está derramando sobre você uma unção de alegria. Que nesse momento você vai receber muito dEle e você vai se alegrar de tudo aquilo que Ele está produzindo na sua vida. Amém. Deus, Ele traz alegria para você, para sua casa, para sua família. Deus, Ele traz alegria para você e Ele te impacta com essa alegria. Toda tristeza, toda ansiedade, agora ela é anulada e Ele converte isso em alegria. Eu vejo você sendo tocada por alegria do Senhor. Eu declaro a alegria de Deus sobre a tua vida. Seja cheia da plenitude por onde você passar, por onde você andar. A alegria do Senhor, ela vai te alcançar, vai te acompanhar. E por onde as pessoas elas olharem para você, elas vão sentir a alegria de Deus. Eu sinto as pessoas ao seu redor, elas sendo tocadas pela alegria de Deus agora também, no nome de Jesus. Mas The joy of the Lord is upon you A right now. alegria do Senhor está sobre você And agora. the fire of God E o is touching fogo you. de Deus está te The Lord tocando. is marking you O right now Senhor with joy. está te marcando agora com For you will alegria. break depression. Porque para quebrar And you depressão, will launch a people. e você vai lançar as pessoas. All the people here stand up. Todas as pessoas aqui ao All these redor, people stand up. levantem. Podem These se guys stand up levantar. around her. As pessoas These ao guys redor stand up, dela stand up. podem se levantar. Lift your hands. Levantam as suas For mãos. the joy of the Lord Que a alegria do would Senhor rest upon
upon you right repousará now. sobre você For the agora. joy of God Que a alegria de would come Deus to your family. virá para sua família, That He would break depression. quebrará a depressão That He would break the yoke that's heavy. e tirar todo o fardo que está And the joy pesado. of the Lord E a alegria do would be Senhor your portion. será sua For porção. God's fire is upon you right Porque o now. fogo de Deus está sobre Give você the Lord a agora. clap right now if you Aplauda can. o Senhor agora. Wow. Wow. Turn to someone next to you Vire para a pessoa que está no seu lado and share where you thought the anointing was. e compartilhe aonde você achou que a unção estava. And if you sense the anointing E aí, se você conseguiu sentir a unção on the joy of the Lord, da alegria do Senhor, just raise your hand. levanta a sua mão. Keep it up. Continue com a mão levantada. Again, either you're all De crazy novo, ou vocês todos estão doidos, or the glory can be recognized. ou a glória pode ser reconhecida. And then you can step through it. E aí você pode entrar nisso. And if you step through E it, se quando você entra nisso, one will set 1,000, lançará 1000, but two mas will 2 set 10,000. lançarão 10.000. You don't even have to have the prophetic word. Você nem precisa ter uma palavra profética. All you have to do is recognize it. Tudo que você precisa fazer é reconhecer. Me, Eu I love the anointing. amo a unção. I love it. Eu amo. I can smell it Eu posso cheirar and I chase it. e eu persigo ela. We're going to raise up a company of revivalists Nós vamos levantar uma companhia de avivalistas that know the que anointing eles reconhecem a unção. and run after it. E eles correm atrás da unção. Okay, now it's all of your turns. Então agora é a vez de todos vocês. I need you to break into a group of 3. Eu preciso que vocês façam grupos de 3. I want some of the BSM Portuguese students. Quero que alguns dos alunos da BSM Português, I want you to distribute yourself eu quero que vocês venham por toda a amongst sala, the people. ao redor das pessoas. You got to be in a group of 3. Vocês farão um grupo de 3 com And eles. as they start coming to you, E quando eles vierem para I'll vocês, tell you what your plan is. eu vou falar qual que é o plano. Everyone's going to try. Todos vão tentar. You can watch me teach it. Você pode me ver You ensinar, can watch me do it. você pode me ver fazer, But it's when you do it, mas quando você faz, something awakens in you. algo desperta dentro de você. Okay, so you're going to get in a group of 3. Então faça um grupo de 3. You're going to choose who goes first, second, and third. Vocês vão escolher quem vai por primeiro, segundo e terceiro. The first person's going to, the third person's going to be the receiver. A terceira pessoa será aquela que recebe. The first person's going to prophesy. A primeira pessoa profetiza. The second person A segunda pessoa is going to try to recognize the anointing vai tentar reconhecer a unção and try to add his yes. e tentar adicionar o sim para aquilo. And this is not a game. Isso não é um jogo, The Lord is going to mark people in this place. mas o Senhor estará marcando pessoas He's nesse going to lugar. unlock them. Ele estará desbloqueando He's gonna essas see them pessoas. touched by God. Verão pessoas sendo tocadas por Deus. Okay, so if you don't have a BSM Portuguese person with you Se você não tem alguém da BSC em português com você and you feel confident enough, e você se sente confiante o you suficiente, can just go for it. você já pode começar. But if you want one part of your group, just raise your hand Mas se você quer um aluno da BSC, levanta a and sua they'll mão. run to you. E eles vão correr até você. Keep your hand up Mantenha sua mão erguida until one comes to you. até que um deles venha até você. Okay, my team, go find them. E o meu time acha as pessoas que estão com a mão levantada. Mas são 3 pessoas por grupo só. So good. So good. You did that once. I don't remember when, but it's so good. Crazy, yeah. It's like easy. It's obvious. Okay, if we don't have enough BSM Portuguese students, Nós não temos alunos suficientes da BSC em português. so if you have your hand up, just form a group of 3. Então, faça um grupo de 3. Just form a group of 3 if Um you grupo can. de 3 pessoas, se vocês puderem. Okay? Just if you don't have a group of 3, Se raise your vocês hand. não têm um trio, levante sua mão. Start mixing. You can do a group of 4 if you Vocês want. podem misturar, fazer um Those grupo de guys 4. just come Aqueles together. meninos com a mão erguida ali vão com a dupla de trás. Okay? And this is what we're going to do. E isso é o que nós vamos fazer.
You're going to choose someone who's going to receive. Você vai escolher a pessoa que irá receber. And then you're going to choose someone who prophesies first. E aí vocês vão escolher quem irá profetizar primeiro. And then the second person E aí a segunda pessoa is going to do exactly what my friend did. vai fazer exatamente o que o meu amigo aqui He's fez. going to try to recognize the anointing. Ele vai reconhecer onde a unção está. And he's going to try to prophesy out of that. E aí ele vai profetizar através disso. It's going to be a little bit clunky at first, Vai ficar um pouco confuso no começo, but it's always awkward before it's beautiful. mas é sempre um pouco constrangedor antes que fique lindo. Just like a teenager, Assim como um adolescente, and then she gets to prom and she's beautiful. e aí ela, uma adolescente antes, ela vai So pro just embrace the debutar awkward. e fica lindo. Então abrace o momento constrangedor. Okay. You guys ready? É para ser só um trio, entendeu? Mas pode If you understand, you can go for it Se você já entendeu, você pode começar and just lead yourself. e se liderem aí. You're all university students. Vocês são todos alunos universitários. Uma pessoa escolhe alguém para receber, uma pessoa recebe, a primeira profetiza, a segunda vai fazer igual fizeram ali. Entre elas. Porque era para ser um trio, mas já que vocês estão no quarteto, você só direciona. Isso. Easy enough? Easy. Easy peasy. Okay. And then I'm going to do... The first person prophesies. A primeira pessoa profetiza. The second person recognizes the anointing A segunda pessoa vai reconhecer a unção and prophesy out of that. e vai profetizar através disso. Keep going. Continuem. Did you usually do that? Those kind of things? I'll do a team. Yeah.
That's so good. And when people get activated, like, this is the change. This is the moment that everything changes. People wonder, how do you do that? But it's like, literally all I do. Okay, I already And then, see. I won't do it now, but the idea is that once I get the breakthrough, that's the start. Sim, And yeah. then something else happens. It's a woman at the well. One person gets touched and the city gets touched off. So as soon as I get one breakthrough, then I go wild. So good. So good. If person number 2 hasn't gone, you should go. Se a pessoa número 2 ainda não profetizou, pode começar. Just spend 2 more minutes Mais 2 minutos. just practicing. Apenas praticando. Just 2 more minutes. Mais 2 minutos. Just 1 more minute. Mais 1 minuto. Essa mãezinha, a filha dela tem epilepsia e vários problemas neurológicos. E ela não vai conseguir vir à noite, porque é muito barulho para mim. Eu tô dizendo, bem hoje. Tem aqui, olha. Passa por último. Bem importante mandar. Okay, start to close up Agora, podem agora ir finalizando, podem encerrando, because we're going to do something else. porque nós vamos fazer mais uma coisa. But I see people getting touched by God. Mas eu já estou vendo pessoas sendo tocadas por Weeping. Deus, chorando. So start to wrap up Então comecem a and just terminar celebrate one another e celebrem uns aos for outros trying something new. por tentarem algo novo. Okay, then look here if you can. Aí podem olhar aqui para mim quando vocês puderem.
And when I count to 3, E quando eu contar até 3, we're going to just celebrate every person nós vamos celebrar todas as pessoas that took a risk, que se that arriscaram, received. que receberam. 1, 2, 2, 3. 3. And put your hand on your heart. E coloque a mão no seu coração. Put your hand on your heart. Coloque a mão no seu coração. I want to commission you. Eu quero te comissionar. I commission each of you Eu comissiono cada um de vocês. that you will never be the same again. Que vocês nunca serão os mesmos de novo. For you will see the anointing Porque vocês verão a unção. and you will have to respond. E vocês responderão a ela. I commission you Eu comissiono vocês to be followers a serem seguidores of the anointing. da unção. In Jesus' name. Em nome de Jesus. You can keep standing. Vocês podem continuar de pé. Imagine at the end of a day, Imagine que no final do dia, often we ask ourselves what we did right or wrong. geralmente nós nos perguntamos o que nós fizemos de bem ou ruim. Often at the end of a meeting or a ministry time, Geralmente no final da ministração ou de um culto, we ask ourselves what we did right or wrong. nós nos perguntamos o que foi bom ou ruim. That will always lead you into performance. Mas isso sempre vai te levar para performance. You'll stop doing the bad things, you start doing the good things. Você para de fazer as coisas ruins, começa a fazer as coisas boas. What if you asked yourself this question? Mas e se você se fizer a pergunta: Where was the anointing? aonde estava a unção? Where was Jesus? Aonde estava Jesus? You would train yourself Você vai estar se treinando to follow presence para seguir a presença instead of perfection. ao invés de perfeição. And if you can follow presence, E se você pode seguir a presença, you'll always have 10,000 moments. você sempre vai ter 10.000 momentos. You'll be part of glory Será uma parte de glória. if you follow a performance. Mas se você seguir a performance, You'll just have a big gift. você vai ter um grande dom. I'm not impressed with my gift. Mas eu não estou impressionado com os meus dons. I want the glory. Eu quero a glória. Imagine this. Imagine isso. A worship team Um time de adoração that at the end of every worship set, que no final de cada set de adoração, they debriefed eles fazem a reunião and após they asked what they did good or bad. e eles perguntam o que foi bom e o que foi ruim. They would train themselves Eles estão se treinando on how to play the songs perfectly. em como tocar uma música perfeitamente. And after 6 months of debriefing what was good or bad, E depois de 6 meses fazendo a mesma coisa do que foi bom ou ruim, they would train themselves not to do the bad things, eles se treinarão a não fazer as coisas ruins to do the good e things. fazer as coisas boas. And they would become excellent E eles vão ser excelentes at playing the songs. em tocar uma música. Same worship team. Mesma coisa, mesma equipe de adoração. At the end of every set, Mas que no final de cada set de adoração, they ask themselves the question, eles se fazem a pergunta: which moment qual momentos was Jesus in? Jesus estava? Where was the glory? Aonde estava a Where glória? was the anointing? Aonde estava a unção? And each person said, I think it was here, E aí here. cada pessoa fala: eu acho que estava aqui, aqui, aqui. And they did that for 6 months. E aí eles fazem isso por 6 They would meses. train themselves Eles estão se treinando not for performance, não para but performance, for presence. mas para a presença. And then they'd be leading E aí quando eles lideram, and they would sense God on a moment. eles sentem Deus em algum And the momento. whole team would probably look at each other. E aí todo o time provavelmente eles vão se olhar uns aos outros. Lean in. E eles vão se inclinar para isso. Big moment. E aí um grande momento acontece. The same as a mom. A mesma coisa com uma mãe. You ask yourself at the end of the day, Se no final do dia você se perguntar: what I did right or wrong as a mom. o que eu fiz de bom ou ruim como uma mãe? Train yourself in performance. Você estará se treinando para performance? What if as a mom, Mas se uma mãe, you asked yourself, where was Jesus today? você se perguntar: aonde estava Jesus Where was hoje? Jesus today? Aonde estava Jesus You hoje? train yourself Você estará se to be a treinando presence-led mother. para ser uma mãe cheia da presença. And the results E o resultado would be glory. é glória. The same for a businessman. A mesma coisa para um homem de negócios. I believe this is not about prophecy. Eu acredito que isso não é sobre profecia. This is about a life of the
presence. Isso é sobre uma vida com a presença. This is about a life of the presence. Isso é sobre uma vida cheia da presença. I'm talking to you like you were part of my leadership team. Eu estou falando com vocês como se vocês fossem parte do meu time, da minha But that's why equipe. you came to the school. Porque é por isso que você veio para essa escola. So put your hand on your heart, Então coloque a mão no seu coração. and I want to commission you. E eu quero te comissionar. I commission them Eu te comissiono that they would be a people que vocês serão um povo, not of performance, não de performance, but of the presence. mas da presença. God, I commission mothers in the room. Deus, eu comissiono mães nessa I sala, commission fathers in the room pais nesse lugar, to not be performance focused, para que eles não foquem na but to be performance, presence focused. mas que eles foquem na presença. I commission leaders in the room Eu comissiono líderes aqui to not chase gifting, para não perseguir o dom, but to chase glory. mas para perseguir a glória. God, we break any performance thinking, Deus, nós quebramos toda a mentalidade de any performance, religious performance thinking, toda a religiosidade e performance. and we surrender E nós nos rendemos. and we choose presence. E nós escolhemos a We choose presença. presence. Nós escolhemos a presença. Choose presence. Nós escolhemos a presença. Tap someone next to you Vire para a pessoa que está no and seu say, I'll never lado be the same. e fale: eu jamais serei o I'll never mesmo. be the same. Eu jamais serei o mesmo. Keep standing. Continue de pé. I'm about to activate you again. Eu vou te ativar de novo agora. Christ in you, the hope of glory. Cristo em você é a esperança da glória. Where is the glory of God? Aonde está a glória de Where Deus? is our hope for glory? Aonde está a nossa esperança da It's glória? right in the person next to you. Está bem na pessoa que está no seu lado. Right next to you. Na pessoa do seu lado. We all sometimes go, where is it? Is it here? Is it there? Às vezes você pensa: onde que tá? Tá aqui? Tá lá? I'll tell you exactly where it is. Mas eu vou te falar exatamente onde está. Right there. Bem ali. Tap someone next to you. Vire para a pessoa que está no And seu say, lado you're muito especial. e fale: você é muito especial. If you can honor, Se você pode honrar, if you can honor the person, se você pode honrar a pessoa, you can unlock that Christ. você pode desbloquear esse Cristo. Honor is best experienced, Honra é melhor experimentada, not just towards leaders, não apenas para líderes, but a person of the Spirit mas uma pessoa do Espírito. honors like this, A honra está aqui, honors like this, honra está aqui and honors like e a this. honra também está aqui. So they honor their leaders, Então eles honram os líderes, they honor their peers, eles honram os seus amigos and they honor those that they're leading. e eles honram as pessoas que eles lideram. Often, Geralmente, I only see honor like this. eu só vejo honra assim, You are missing out on the anointing. mas você estará perdendo a unção. There are children in the room Tem crianças aqui na sala that if you can honor, you can unlock. que, se você conseguir honrar, você vai conseguir desbloquear a unção de dentro deles. There are peers next to you. Tem amigos e colegas aí no seu lado If you can see what God has for them, que, se você pode ver o que Deus tem para you eles, can unlock the Christ in them. você pode desbloquear o Cristo de dentro deles. So put your hand on your heart. Então coloque a mão no seu coração. I'm commissioning you like one of my leaders. Eu estou te comissionando como um dos meus líderes. I commission you Eu comissiono to vocês be one of the most honoring people para serem uma das pessoas mais in honrosas every room you walk em into. todo lugar que você entra. I commission you Eu te comissiono to honor leaders, para honrar líderes, peers, colegas and those you lead, e as pessoas que você lidera, so that Christ, our hope of glory, Para can que- be unlocked. para que Cristo, a nossa esperança da glória, seja desbloqueado. If you receive it, say, I receive it. Se você recebe, diga: eu recebo. I want to tell you a quick story and then we're going to do an activation. Eu quero te falar uma pequena história e aí nós faremos uma ativação. There's a farmer, Tem um fazendeiro and this farmer has pigs. e esse fazendeiro, ele tem porcos. And this pig E esses porcos, has an amazing nose. eles têm um nariz incrível. It can smell Eles conseguem sentir. 10 feet underground. É 10 metros para baixo. And this pig E esses porcos, can smell something called truffles. eles conseguem sentir e cheirar algo chamado uma trufa.
A truffle is one of the most expensive substances in the world. Trufa é uma das coisas mais caras no mundo hoje. More expensive than gold. É mais caro que ouro And it's found 10 foot under the ground e é achado mais de 5 metros para baixo. by the roots of trees. É ao redor da terra das árvores, And so the baixo das farmer, árvores. he Então, takes his pig, o fazendeiro, ele pega and os seus the porcos, pig's smelling, e aí os porcos estão cheirando. and the pig then smells 10 foot underground. E aí o porco consegue sentir e cheirar mais de And 5 it metros para starts baixo. to dig, dig, E ele dig, começa a dig, cavar, cavar, cavar. because the pig loves the truffle. Porque o porco ama essa trufa. But now the pigs love the truffle so much Mas os porcos amam tanto essa trufa that they eat it. que aí eles comem. So the farmer has to pull the pig off. Então o fazendeiro ele tem que tirar o porco dali. Otherwise, all his truffles will be eaten. Porque senão todas as suas trufas vão ser So what comidas. the farmer does Então o que o fazendeiro is he faz? trains dogs Ele treina cachorros to sniff out the truffles. para cheirar onde estão essas trufas. And he can train these dogs not to eat the truffle. E aí ele consegue treinar esses cachorros para não comer essas trufas. What is the point of the story? Qual que é o ponto dessa história? Turn to someone next to you Vire para a pessoa que está no seu lado and say, I want you to be a pig and not a dog. e fale: eu quero que você seja um porco e não um cachorro. I don't want you to study the anointing. Eu não quero que você estude sobre a I unção. want you to feast on the Eu anointing. quero que você tenha um banquete com essa unção. I don't want you to become religious Eu não quero que você se torne um religioso and turn this into a performance on trying to become the best student of the e anointing. torne isso como se fosse uma performance de quem é o melhor aluno da unção. I want you to be so hungry for Jesus Mas eu quero que você seja tão faminto por Jesus that no farmer can pull you off. que nenhum fazendeiro consegue te puxar para No fora. religious spirit Nenhum espírito can religioso pull you off. pode tirar você disso. You are feasting Você está num on banquete Jesus. com Jesus. You may be Baptist, Você talvez seja but you're the batista, hungriest Baptist I've ever mas met. vocês são o povo mais batista, mais faminto que eu já conheci. You think Vocês acham maybe if I pray for you, que talvez se eu orar por vocês, the Christ in you will get unlocked. o Cristo em você será desbloqueado? There's some truth, yeah. Isso é verdade, sim. That's honor like this. Mas isso é uma honra, sim. But sitting next to you Mas sentado ao seu lado is a truffle. tem uma trufa. Sitting next to you is a truffle. Ao seu lado tem uma trufa. And you're a pig. E você é um porco. Imagine Então imagina what this room would look like o que essa sala vai se tornar if pigs were next to truffles. se porcos estivessem no lado de The trufas. chairs would be thrown. As cadeiras seriam This place would levantadas. get turned upside down. Esse lugar ficaria de cabeça para baixo. And there would be a feast happening. E haveria um banquete acontecendo. If you can honor Se você pode honrar the person next to you, a pessoa que está no seu lado, you can unlock the Christ. você pode desbloquear o Cristo. Not just in them, Não apenas de dentro deles, also for your life. mas também para a sua vida. Tap someone next to you Vire para a pessoa que está no and seu say, lado you smell good. e fale: você cheira bem. We're about to do an activation. Nós vamos fazer uma ativação. I want to teach you what it's going to be. Eu vou te ensinar como isso vai funcionar. Because I can teach this, Porque eu posso ensinar isso, I can model it, eu posso modelar isso, but it's when you do it, mas quando você faz, something gets unlocked in you. algo é desbloqueado em você. That's what our whole school's about. É sobre isso que a nossa escola é. You're going to get into a group Vocês farão um grupo of three people, de 3 pessoas. okay? Just wait. Espera um pouquinho. Each person Cada pessoa is going to share for 2 minutes. vai compartilhar por 2 minutos. And this is what you're going to share. Isso é o que você vai compartilhar. You're going to break a piece of your life off, Você vai pegar um pedaço da sua vida and you're going to impart it to those other 2 people. e aí você vai transferir isso para essas outras 2 pessoas. Because you need to believe Porque você precisa acreditar that you are the truffle. que você é a trufa. You need to believe Você precisa acreditar
It's not about the man of God, que não é sobre o homem de Deus, but it's about the God of man. mas é sobre o Deus dos homens. You need to leave this place Você precisa sair desse lugar hoje, believing truly acreditando de verdade that there is a lion que há um leão dentro de that você, needs to come out. que precisa vir para fora. And so you're going to share a piece of your story Então você vai compartilhar um pedaço da sua história and then impart e aí transferir to the two people. para essas outras duas pessoas. The two people that are receiving, As duas pessoas que estarão recebendo, they are going to be like pigs. eles serão como porcos. And they're not going to be like dogs. Eles não serão como cachorros. Dogs are analyzing. Cachorros estão analisando. That was okay. That was Ah, good. isso foi bom, foi mais ou menos. No, no. Não. They're going to feast on the anointing. Você será um banquete da unção. They're going to feast on the anointing. Terá um banquete com a unção. Remember, true leaders do this, Porque assim, 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 not just this. e não só assim. If there's a child in your group, Se tem uma criança no seu grupo, you stand there with your hands open. você vai abrir as suas mãos, Like God's about to get you. porque Deus vai te pegar. And feast on God. E você terá um banquete com o Senhor. Okay. If your friends in the room Então, se os seus amigos estão and you aqui even know their story, e você já sabe a história deles, stand like this, like God's going to get you. você vai abrir as suas mãos porque Deus vai te pegar. Okay? Tá bom? So then each person's going to share. Então, cada pessoa vai compartilhar. Impart 2 minutes, 2 minutes. 2 minutes. Transferir 2 minutos, 2 minutos. Then at the end, E aí, no final, you're going to ask the Lord, você vai perguntar ao Senhor, of the three of you, dos 3 de vocês, who is God breathing on? em quem Deus está soprando? What do you mean, Rich? Como assim, Rich? Just like when we prophesied, Assim como nós profetizamos, there was an extra weight tinha um peso extra on one of the words. em uma das palavras. I want you to keep your university hat on. Eu quero que o seu chapéu universitário ainda seja em você. And of the 3 people, E das 3 pessoas, who is the extra weight on? em quem há um peso extra, It doesn't mean they're better than everyone. não significa que eles são melhores do que Just você, means in this moment, mas significa que nesse momento, God is wanting to breathe on them. Deus quer soprar algo nessa pessoa. They become the champion, E aí eles se transformam no campeão. and then we're going to make 3 groups of 3, E aí nós faremos 3 grupos de 3. and becomes 9 people, E aí serão 9 pessoas, 3 champions. 3 campeões. We're going to share 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes. E aí esses 3 campeões vão compartilhar 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos. Everyone in that group, E todos naquele grupo we're going to receive like pigs. irão receber como Yum, porcos. yum, 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 yum. Yum, yum, yum. And they're going to ask again. E aí eles irão perguntar de novo. They're not like dogs, like, Eles não são como cachorros, feasting. mas eles estão num And who's banquete. the champion there? E aí quem que é o campeão ali? And then we're going to go 3 groups of 9. E aí faremos 3 grupos de 9. Suddenly it becomes 27. E aí são 27 pessoas. There's 3 people there. E 3 campeões ali. Some of you have never shared to 20 people before. Talvez vocês nunca nem compartilharam para Might 20 be your pessoas first time. antes. Vai ser a sua primeira vez. And then the Lord will highlight one. E aí o Senhor irá destacar uma. And of those groups, we're going to bring up all those people on stage. E aí no final nós traremos esses campeões aqui no palco. We're going to hear from them. E aí escutaremos essas pessoas. Okay, it sounds complicated. Parece complicado, It's going to be really easy. mas vai ser fácil. Okay, get in groups of 3. Tá bom? Faça um grupo de 3. Go find a group of 3. Faça um grupo de 3. Everybody plays. Todo mundo vai participar. Everybody plays. Todo mundo You're on the participando. top level, Se bottom vocês level. estão ali em cima, aqui embaixo, Everybody plays. todo mundo participa. If you don't have a group of 3, Se você não tem um grupo de 3, raise your hand. levanta a sua mão. Try your best not to go Tente o seu melhor with everyone you know. para não ir com pessoas que você já conhece. That's okay too. Mas tá tudo bem se for If assim. you don't have a group of 3, Se você não tem um grupo de 3, just raise your hand mantenha sua mão erguida. and find each other. E olhem para as pessoas que também estão com a If mão you see erguida. someone else, Então, se você vê alguém, this is true school. isso é uma escola de verdade. Okay. Tá bom. If you still need some help, put Se your você hand ainda up. precisa de ajuda, mantenha sua mão erguida. Just if your hand is up, Se
Se a sua mão está erguida, just walk towards someone else that has ache, their hand up, ache outra pessoa que está com a mão and erguida. you'll end up forming a group. E vocês formarão um grupo. Yeah. If your hand is up, Se a sua mão está erguida, just walk towards someone else. encontre outra pessoa, outro grupo. Okay, number 1, Ok, pessoal número 1, we're going to get you to start nós vamos fazer você começar in 30 seconds. em 30 segundos. You have 2 minutes. Você tem 2 minutos. Oh, wait. Mas Look calma here. calma aí, olhem aqui. Everybody look here. Todo mundo olha aqui. Look here, look here. Olhem aqui. Olhem aqui. Look here, look here. I never gave you an example of what I meant. Eu nunca dei um exemplo do que eu quis fazer. I just told you about it. Eu só falei sobre isso. So I want you to watch Dujinha here Então eu quero que vocês olhem pra mim for 2 minutes. por 2 minutos. She's going to share a piece of her story. Ela vai compartilhar um pedaço da história And she's going dela. to pray for impartation. Ela vai orar por uma transferência I de want you to unção. do something similar to her. Então eu quero que vocês façam algo parecido comigo. The more vulnerable you are, Quanto mais vulnerável você é, the more powerful. é mais poderoso. So I don't want you to preach. Então eu não quero que você pregue. I want you to tell a piece of your story. Eu quero que você fale um pedaço da sua história. Because you're breaking off your anointing Porque vocês estarão trazendo para fora a sua unção. and you're imparting that. E você estará transferindo I don't want isso. you to give your best preach. Eu não quero que você fale a melhor pregação. No, you're telling a piece of your story. Não, você está falando um pedaço da sua história. You can't tell your whole story. Você não pode falar a sua história toda. Just a piece. Só um pedaço. So everyone look here. Então todo mundo olha aqui. Open your hands. Abram suas mãos. Receive like a pig. Recebam como um porco. And Dujinha's going to share for 2 minutes. E aí eu vou compartilhar. Eu nasci num lar cristão, sempre fui saudável, até que em 2016 eu comecei a sentir muitas dores abdominais. Eu ia de médico em médico, eles não descobriam o que estava acontecendo comigo, até que no último exame mostrou que meu intestino tinha entrado um dentro do outro. Tive que fazer uma cirurgia, eles tiraram o intestino de dentro do outro, cortaram um pedaço, mandaram para biópsia. Depois de uma semana, todos os meus pontos internos abriram novamente. Eu tive infecção generalizada, então eles precisaram lavar todos os meus órgãos. Passei um mês no hospital. Depois o resultado da biópsia veio que eu estava com linfoma, é um câncer no meu sangue. Eu já estava no estágio 4, já tinha se espalhado para alguns órgãos. Antes de eu começar a quimioterapia e o tratamento, a minha mãe, ela profetizou e ela disse: filha, Deus já me contou que depois de 2 meses você vai ser curada. Hoje em dia ela me conta que Deus não disse nada para ela, mas que quando eu saí do quarto ela disse: Deus, dá um jeito, você tem que curar minha filha. Então, depois do 2º mês, eu fiz um exame, não tinha mais nada de câncer no meu corpo, eu fui 100% curada. Então, a verdade que eu declaro e eu transfiro sobre vocês é que o hospital não é um lugar de opressão, o hospital não é um lugar de medo, o hospital não é um lugar de morte, mas o hospital é um lugar que nem os médicos vão entender o que aconteceu. Todos aqui serão encontrados com a boa notícia do sangue de Jesus, do sangue do Cordeiro, e onde o sangue dele está, o anjo da morte não passa. Então, eu declaro a boa notícia do nome dele e a cura de Jesus sobre cada um de vocês. So say after me, Então fala depois de mim. I receive it. Eu recebo.